Olá pessoal, boa noite. Queria agradecer primeiro ao convite feito pelo pessoal aí, pelos professores, pelo Leandro, e poder falar um pouquinho com vocês hoje. Minha terrinha amada, eu sou gaúcho, estou morando em São Paulo aqui já fazem uns 9 anos mais ou menos. Sou, apresentando um pouquinho, sou matemático, eu fiz matemática na Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e isso tem tudo a ver com o que eu venho atuando hoje, com a minha atuação com data science principalmente. Desde que eu comecei a fazer a faculdade de matemática, eu já tinha essa ideia de trabalhar com dados. Eu comecei a programar muito cedo e eu sempre vi muita oportunidade de poder usar técnicas adequadas, usar conhecimentos adequados para conseguir produzir o melhor resultado e a gente conseguir entregar resultados, principalmente resultados relacionados a negócios. E depois eu comecei a fazer comecei a programar então minha carreira e comecei a fazer meus primeiros modelos preditivos quando eu trabalhava aí ainda no Rio Grande do Sul, numa empresa chamada Consórcio Univias, que era uma concessionária de rodovias, assim como a Concepa, ali na Freeway. E a gente montou um data warehouse, montou um BI, isso era 2000, 2001 mais ou menos, ou seja, já fazem uns 17 anos, 18 anos, e a gente começou a fazer os primeiros modelos preditivos. E a ideia de fazer os modelos preditivos é que a gente pudesse fazer previsões de tráfego. A gente conseguindo fazer boas previsões de tráfego, a gente conseguia planejar melhor a nossa capacidade de recursos de operação da rodovia, ou seja, ambulâncias, guinchos, quantas vias de arrecadação a gente ia ter que deixar aberto, e também a gente conseguia ter uma melhor previsibilidade de receita. Isso é muito importante, né, para administradores financeiros. Então, a gente conseguiu resultados bem impressionantes na época. A gente começou a fazer os primeiros modelos, a nossa taxa de erro era na casa de 2% mais ou menos, e com o passar do tempo, a gente foi aprimorando os modelos, foi trazendo mais variáveis externas, foi trazendo informação de veículos vendidos, preço de combustível e tudo mais que a gente conseguia trazer. E a gente foi melhorando os nossos modelos preditivos. A gente conseguiu modelos que faziam previsão de tráfego que a gente conseguia acertar com uma margem de erro menor do que 0,39% o tráfego de um feriadão, que é algo bastante difícil de fazer. Bastante difícil porque o feriado a gente não sabe se vai cair numa quinta, se vai cair numa sexta, como é que vai ser o fluxo das pessoas, principalmente o pessoal indo para a praia, né? Indo para o interior visitar as famílias aí. Então esse foi o meu primeiro modelo preditivo. Na época a gente chamava isso de data mining, mineração de dados, né? Isso depois veio evoluindo agora o que a gente conhece aí por machine learning, por data science, e também está dentro desse campo todo de inteligência artificial. A principal mensagem hoje aqui, que eu conversei com os professores aí, trazer um pouquinho a ideia de quais são as técnicas que vocês podem utilizar, e muitas dessas técnicas a gente tem na nossa formação básica de exatas, né, matemática e engenharias, e que os conhecimentos que podem nos ajudar a resolver problemas, que são problemas reais, né? Então acho que o que acabou me ajudando bastante aí, além de conhecer, obviamente, aí a parte computacional, né? Trabalhar com aprender a programar mesmo, né? Que eu acho que é algo essencial que, na minha opinião, todo mundo deveria ter a chance e a oportunidade de aprender. Nem que não seja todo mundo programador, mas ajuda a pensar, elaborar o pensamento analítico de como solucionar problemas, né? Como montar algoritmos e montar a solução de um problema e automatizar ela, né? Então isso eu acho que é essencial. Outra coisa que é essencial é o conhecimento de banco de dados, e o conhecimento de banco de dados, inicialmente, a gente tem muitas bases estruturadas SQL, ou as SQL-like, aí mesmo NoSQL, que acabam ajudando muito. Então, conhecimento em banco de dados, tanto de banco de dados SQL, como nesses bancos de dados mais recentes, que vai acabar aparecendo algum problema, vai acabar aparecendo alguma oportunidade, onde a gente vai ter que utilizar alguma base de dados dessa para resolver algum problema ou acessar algum dado, algumas vezes também dados não estruturados. Então, conhecimento em banco de dados e programação é essencial. Falando da matemática, a gente começa a ver coisas desde matemática básica que são importantes. Quando a gente está falando, por exemplo, de escalar uma solução, a gente pensa, vem a primeira
mente aí a questão de utilizar clusters, né? Que basicamente são dois servidores, em vez de eu ter uma máquina, né? Duas máquinas trabalhando em conjunto e essas máquinas trabalhando em paralelo, fazendo uma força maior, tendo um potencial computacional maior do que uma máquina só trabalhando junto e tentando produzir esse resultado. Então, trabalhar com clusters, né, quando a gente trabalha de forma distribuída, ele tem um desafio que é a gente conseguir fazer a programação distribuída, ou seja, como é que eu faço para distribuir essa programação em vários nós. E aí entra um conceito de matemática básica, que são características de matemática, que são aquelas propriedades associativa, comutativa, né? A gente precisa ter, quando a gente pensar em aplicar operações matemáticas, que vão ser cálculos que vão ser feitos aí em cima dos dados, a gente precisa ter esses conceitos bem definidos, como é que eu consigo fazer essa distribuição desses cálculos. A gente tem ferramentas que fazem isso hoje, muitas já bastante conhecidas, mas invariavelmente você conseguir operar as ferramentas da melhor forma parte do pressuposto de que você entenda e que você conheça os conceitos básicos matemáticos que estão por trás. Vamos falando de um outro conceito, agora já falando em termos de modelagem, modelo preditivo, a gente tem um modelo que a gente utiliza muito, que a gente chama de modelo de regressão linear, e modelo de regressão linear, que é bastante utilizado em estatística, bastante utilizado em economia e numa área que se chama econometria, já há muitos anos, e que com poder computacional, ou seja, a gente utilizando mais uma série de técnicas matemáticas e computacionais em cima, aplicado de forma computacional, a gente consegue melhorar muito o resultado de modelos regressivos. Então, quando a gente está falando de modelos regressivos, a gente está falando essencialmente de cálculo. Né? Cálculo, a gente pode pensar o cálculo de uma forma analítica, que seria uma derivada, né? A gente encontrar o ponto mínimo de uma derivada que seria aplicado por uma curva, uma equação de segundo grau. Então, um método que a gente chama de método dos mínimos quadrados e o equivalente à solução numérica desse método, que a gente vê isso em disciplinas como cálculo numérico, no ensino superior, e a gente conseguir programar um algoritmo que é muito utilizado nas principais implementações, que é o método do gradiente, o algoritmo de gradiente descendente, que é a implementação de métodos de mínimos quadrados computacionalmente, ou seja, cálculo numérico. Então, cálculo numérico é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga entender quais são os conceitos que estão por trás, para a gente conseguir aplicar da forma adequada. A gente tem um algoritmo pronto para fazer isso, que se chama lá um botãozinho, alguma ferramenta que se chama regressão linear, só que para a gente conseguir aplicar ele da melhor forma, apertar o botão na hora certa e deixar os dados prontos para serem trabalhados da forma adequada, a gente precisa entender o que o método está se propondo a fazer, para a gente conseguir preparar os dados da forma adequada e ver se essa é uma boa solução para o problema ou não. Em outra forma, boa parte dos estudantes aí no ensino médio tiveram um estudo de probabilidades, né? Calcular aquela probabilidade de um dado cair com o número 1 ou o número 6, e esse cálculo de teoria básica de probabilidades, principalmente com a aplicação do teorema de Bayes, é o conhecimento básico que suporta a aplicação de teoria de árvores ou árvores de decisão. Tá? Então, a utilização de árvores de decisão ou algoritmos que são derivados de árvores de decisão, eles também têm uma aplicabilidade muito grande, como por exemplo o Random Forest. Mas essencialmente a gente precisa entender como é que é feito, o que é o cálculo de probabilidade, para eu avaliar esse tipo de ferramenta e ver aonde que eu consigo aplicar esse tipo de ferramenta. Mais recentemente vocês devem ter visto muito o avanço que a gente chama de inteligência artificial. Ela acabou ficando muito mais em voga por causa dos casos de sucesso de veículos autônomos, e enfim, alguns têm tanto, né? Aconteceram acidentes recentemente, a morte de uma pessoa atropelada por um veículo autônomo. Mas aí dentro dessa área a gente tem o desenvolvimento de uma criação de uma nova área que chama Deep Learning, e aí dentro de Deep Learning a gente tem a utilização de redes neurais profundas.
Utilização de redes neurais profundas é a aplicação de um conhecimento matemático e depois aplicado computacionalmente, mas está muito ligado aí, que é a gente encontrar primitivas de funções. Basicamente, quando a gente está tentando simular o neurônio, a gente está tentando encontrar uma primitiva numa função que a gente não conhece. Né? A gente está tentando dizer, provavelmente vai acontecer isso aqui, mas o que a gente está falando essencialmente, então, é de novo de utilizar a ideia, conhecimento de cálculo. E depois a gente tem uma série de outras soluções, análise de componente principal e uma série de outras que usam conceitos de álgebra matricial computacional. Bom, essa história toda aqui é para para trazer a mensagem de que muitos dos fundamentos eles para se trabalhar com data science, para se trabalhar com machine learning, para se trabalhar com inteligência artificial, eles estão presentes nos cursos tradicionais de engenharia, de matemática, eles estão disponíveis já. Quando a gente vê, por exemplo, a utilização de logaritmo, que é uma transformação linear, isso a gente já tem no final do ensino fundamental, ensino médio. São ferramentas todas que estão disponíveis. A questão toda é ver como se apossar dessas ferramentas e como aplicar elas da forma adequada. Tá? Vocês vão ver uma série de cursos que existem online aí, desde os mais populares, mais conhecidos, falando de machine learning, falando de data science, vão ver todos esses conceitos aplicados. Tá? Então, conhecer bem essas ferramentas vão dar chance de vocês conseguirem entrar nesse mundo aí de machine learning, data science, inteligência artificial, com um mínimo de embasamento que vai dar a chance de vocês conseguirem avançar. Legal? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar para vocês aqui, oportunamente quando eu estiver em Porto Alegre, seria um prazer poder estar presencialmente aí compartilhando um pouco das minhas experiências. Eu sou professor também nessa área aqui em São Paulo, então além de trabalhar com uma série de projetos, hoje vocês têm uma ideia, tem uma equipe aí de 55 pessoas aí fazendo projetos desde infraestrutura de Big Data, engenharia de dados, fazendo extração e organizando dados, e mais um time de cientistas de dados fazendo projetos, propondo soluções. Beleza? Obrigado e até a próxima.